Hoje vamos falar sobre regras para combate em massa descritas no GURPS Conan, o RPG na Era Iboriana. Com essas regras você pode simular qualquer tipo de batalha épica em qualquer RPG. RP Games Brasil. Salve, salve jogadores e jogadoras de RPG, salve, salve galera do RP Games Brasil. Meu nome é Felipe Lutalo, eu sou escritor do livro Almoço de Domingo e redator e editor do blog RP Games Brasil. Seja no Abismo de Helm ou no Desfiladeiro de Termópolis, batalhas épicas fazem parte da literatura, do cinema e também do RPG. Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as regras de combate em massa do GURPS Conan RPG para simular qualquer tipo de batalha épica. Essas regras servem para qualquer sistema, eu repito, servem para qualquer sistema. Só isso já vale o seu like. Aproveite, se inscreva no canal e deixe um comentário. Seu personagem de RPG já participou de uma batalha épica? Como que foi essa batalha? Conta pra gente aí nos comentários. O sistema de combate do GURPS Conan, ele foi criado para ser uma ferramenta que define os rumos de uma batalha em massa. Basicamente, ele é composto por 4 etapas. 1. Quais unidades essa tropa possui? 2. Qual que é o poder dessa tropa e, consequentemente, o poder do exército? 3. Uma disputa de estratégia entre os dois comandantes. 4. As consequências para os personagens dos jogadores e para cada um dos exércitos. Os exércitos são divididos em unidades táticas. Essas unidades variam de 10 a 500 homens. Cada unidade tem a sua especialidade. Por exemplo, cavalaria ligeira, cavalaria pesada, infantaria pesada, infantaria irregular, arqueiros bolsonianos e assim por diante. Cada tropa tem um poderio ou uma TS básica. Por exemplo, uma cavalaria pesada, em que os cavaleiros usam armaduras de placas, lanças pesadas e os cavalos usam blindagem, tem uma TS igual a 8. Já uma infantaria irregular, formada por servos, por soldados usando qualquer tipo de arma, qualquer tipo de armadura que possam improvisar, tem uma TS igual a 2. Caso algumas dessas tropas usem armas de projétil, você vai acrescentar um bônus à TS básica. Para tropas que usam funda, a TS é mais 1. Para tropas que usam arco, a TS é mais 2. E tropas que usam o arco composto ou o arco longo, a TS é acrescida de mais 3. A qualidade da tropa reflete a experiência dos combatentes. Quanto mais lutas aquela tropa tiver sobrevivido, mais experiente ela é. E, consequentemente, ela tem mais moral e ela tem uma TS maior. Assim, uma tropa de elite sobreviveu a, no mínimo, 15 missões. Isso faz com que a moral dessa tropa seja um valor básico de 16 e o poderio da tropa seja o dobro. Já uma tropa sem nenhum tipo de treinamento, aquele cata-cata que os nobres fazem ali nos seus feudos, pegando os filhos dos servos, os servos dos homens e mulheres que podem lutar, e que nunca participaram de uma batalha, tem uma moral igual a 6. E o valor da TS é reduzido a 1/4 da TS básica. Cada comandante deve anotar na sua ficha de batalha quais tropas ele possui, a sua TS básica e a moral. Multiplique a TS de cada combatente da unidade ou da unidade da tropa pelo
número de combatentes existentes. Você então terá a TS ali daquela unidade. Somando a TS de todas as unidades que compõem um exército, você vai ter o poderio do exército. Esse é o primeiro passo para definir qual que é o tamanho e a força dos exércitos envolvidos na batalha. E no início da batalha, o mestre vai rolar para cada um dos lados um teste de catástrofe. Todo plano é infalível até que se entre em campo de batalha. Por quê? Porque imprevistos podem acontecer. Uma catástrofe poderia ser um inimigo mostrar uma atrocidade para o outro lado, ou se não, eles receberem reforços de última hora. Isso abala a estratégia de um dos lados e que poderá dar um redutor no teste de estratégia daquele comandante. Durante a batalha, os jogadores deverão descrever como que seus personagens estão lutando. Para isso, eles vão ter que calcular a perícia chamada batalha. Ela é a soma do nível de habilidade da arma que o personagem está usando em jogo, mais o nível de habilidade da perícia tática dividido por 2. Exemplo, Gimli, em O Senhor dos Anéis, ele usa a perícia machado quando ele está lutando no abismo de Helm. Ele tem machado 18, porém ele tem tática 12. Sendo assim, a perícia batalha é 18 mais 12, 30, dividido por 2, 15. Cada jogador deverá fazer para seu personagem 2 testes com a perícia batalha. O primeiro teste é o teste de sobrevivência. É o quanto de dano ou não que esse personagem vai tomar durante a batalha. O segundo teste é o teste de glória. Quanto mais corajosamente, ou seja, quanto mais impetuosamente aquele jogador, aquele personagem agir na batalha, mais chances ele tem de impressionar os seus comandantes e receber recompensas, patentes, dentre outras coisas. O modificador no teste de batalha é feito da seguinte forma: quanto mais impetuoso ele for, maior será o redutor que ele vai ter no teste de batalha. Esse redutor varia de -1 a -6. Ou seja, se o personagem do jogador é um cara que vai para a linha de frente, ele não respeita a organização da unidade que ele pertence, ele age como se fosse um berserker, possivelmente ele vai ter um redutor de -6 no seu teste de sobrevivência. Mas, no teste de glória, esse modificador ele é aplicado com um sinal trocado. Ou seja, ele vai ter um bônus de +6 no teste de glória. Óbvio, se ele sobreviver. Independente do personagem morrer, faça o teste de glória, porque uma morte gloriosa vale mais do que qualquer outra coisa. Caso o jogador descreva que seu personagem é muito cauteloso, ele fica no flanco do exército, ele se envolve pouco na batalha, o mestre poderia determinar que o bônus de sobrevivência seria de +4, +5 ou até +6. Entretanto, no teste de glória, ele tem -6 na glória. A batalha está em curso. Então vem o teste de estratégia dos comandantes. Cada comandante de exército ou general deverá fazer um teste de estratégia, modificado pelos poderio da tropa, posicionamento da tropa do exército no campo de batalha, tropas especiais, caso o exército tenha, e um plano de batalha. Planos de batalhas bons devem receber bônus. Planos de batalhas ruins, obviamente, vão ter alguns redutores. Após contabilizar os bônus e os redutores, os comandantes fazem um teste de estratégia. É uma disputa rápida de habilidade.
Aquele que tiver a maior margem de sucesso sai vencedor. Os personagens dos jogadores que estiverem no lado perdedor deverão fazer um segundo teste de sobrevivência. Óbvio, porque o lado que perde a batalha tem mais baixas e, consequentemente, essas baixas podem ser os personagens dos jogadores. Com essas regras, você consegue simular qualquer tipo de batalha de baixo nível tecnológico. E você pode adaptar para qualquer sistema. Vamos fazer um exemplo. Um grupo de 200 servos se reúnem e eles estão muito insatisfeitos. Eles são soldados totalmente inexperientes. Sendo assim, eles são uma infantaria irregular. Porém, como eles não têm nenhum treinamento, eles recebem um modificador de 0,25 e até esse cai para meio. Já o Barão possui 25 homens bem treinados, que é uma infantaria média, TS4, e 20 arqueiros, que tem uma TS6. Podemos ver que as tropas do Barão e as tropas dos rebeldes têm a seguinte configuração, igual eu estou colocando aqui na tabela. Observem que o Barão, apesar de em menor número, o poder do exército dele é de uma TS de 220. E a tropa de servos rebeldes tem uma TS apenas de 100. Apesar dos servos serem em número mais do que 4 vezes superior ao número do Barão, de homens do Barão, a falta de treinamento é um problema gravíssimo para essa tropa. O Barão, que já está acostumado a acabar com rebeliões, decide ficar enclausurado em sua fortificação. Essa fortificação é uma torre protegida por paliçadas de madeiras, com torres de vigia, onde os arqueiros podem disparar as flechas a longa distância. Além disso, essa paliçada ela tem um patamar onde os soldados podem se posicionar para evitar que possíveis invasores tentem escalar o muro. Os rebeldes decidem aproximar usando mesas de madeira e portas bem grossas para proteger-se da chuva de flechas. Eles também improvisam escadas para escalar a paliçada e tentarem entrar na torre. A batalha começa. Os rebeldes começam a avançar. Os arqueiros começam a disparar flechas. O mestre então faz um teste de catástrofe para cada um dos lados. O Barão tirou um 12, que os rebeldes prepararam alguma coisa inesperada. Vamos dizer que eles conseguiram achar uma passagem secreta pelo flanco da torre, pela parte de trás da torre. E aí eles mandam um grupo pequeno para tentar invadir esse local. Já os rebeldes têm um resultado no teste de catástrofe igual a 4, ou seja, nada acontece de ruim para eles. Parece que a batalha está se direcionando para que os rebeldes vençam. A luta continua. Cada um dos personagens dos jogadores que estiverem em um dos lados fará o teste de sobrevivência e o teste de glória usando a perícia batalha. Após o mestre verificar o que aconteceu com os personagens dos jogadores, ele faz o teste de estratégia de cada um dos comandantes, ou seja, do Barão e do líder dos rebeldes. O Barão tem uma estratégia 14. O Barão recebe inicialmente, no seu teste de estratégia, um bônus de mais 4, porque ele tem uma tropa 2,2 vezes melhor do que os rebeldes. Ele ainda recebe um bônus de mais 6, porque ele decidiu ficar em uma posição totalmente defensiva dentro da fortificação e usando as ameias e as torres como tática. Como ele teve um resultado ruim no teste de catástrofe, ele tem um redutor de -1. Porém, de última hora, o mestre resolve ainda dar um bônus de mais 2 para o Barão.
ou seja, nível de habilidade 25. Esse bônus de mais 2 é devido ao plano que o barão fez, de ficar dentro do castelo. Já do lado dos rebeldes, o comandante tem uma estratégia igual a 9. O mestre considera que usar as mesas e as portas como proteção são úteis contra as flechas. Porém, escalar as muralhas ou a paliçada não é uma coisa muito inteligente. Então, o mestre submete o plano com um redutor de -2. O total do teste de estratégia do líder dos rebeldes vai ser estratégia 9 menos 2 igual a 7. Então ele tem um nível de habilidade igual a 7. O barão tira um 15. Logo ele tem uma margem de sucesso simples de 10. Porém, o líder dos rebeldes ele tira um 11, que é uma margem de falha de 4. Somando a margem de sucesso do barão com a margem de falha do líder do rebelde, quer dizer que o barão teve um sucesso amplo, uma margem ampla de 14. O mestre então consulta a tabela de cerco, onde os defensores vencem. O mestre percebe que foi uma vitória importante para o barão. Ele faz um teste de moral para os rebeldes e tira um 12. Lembrando que a moral deles era 6, é uma falha. Então os rebeldes debandam. Em seguida, o mestre consulta a tabela de baixas. O mestre vê que os rebeldes vão perder 9D mais 45%. Rolando os dados, os rebeldes perderam. Tiraram um 30 nos dados, mais 45, 75% das suas forças foram dizimadas. Metade desses homens estão mortos ou completamente incapacitados e não poderão lutar ou fazer qualquer outra coisa, nunca mais. A outra metade consegue se recuperar ainda depois de alguns dias em hospitais de campanha. Já do lado do barão, ele perde apenas um D6% de homens, que deu um resultado aqui, rolando os dados, de 3. Isso significa que ele perdeu apenas 2 homens na batalha. O treinamento dos homens do barão foi muito importante na batalha, mas o que foi decisivo foi a tática de ficar dentro do castelo. Perceberam como é simples esse sistema de batalha? Gostaram? Então deixa seu like. Deixa um comentário também falando se vocês já usaram alguma vez algum sistema de combate em massa e de qual RPG que vocês utilizaram. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações do RP Games Brasil e até o próximo vídeo, ou melhor, até a próxima batalha.